Livro A Gênese, de Allan Kardec. Terceira parte, capítulo 17. As predições do Evangelho. A segunda chegada do Cristo. 43. Então, Jesus disse a seus discípulos: Se alguém quiser me seguir, que renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Porque aquele que quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e aquele que perder a vida por amor a mim, vai encontrá-la de novo. De que serviria a um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou por que preço o homem poderia resgatar a sua alma depois que a tivesse perdido? Porque o Filho do Homem deve vir na glória de seu Pai, com seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Na verdade, eu digo a vocês que alguns daqueles que aqui estão experimentarão a morte apenas depois de terem visto o Filho do Homem no seu reino. Mateus, capítulo 16, versículos 24 a 28. 44. Então, o sumo sacerdote levantou-se no meio da assembleia, interrogou a Jesus e lhe disse: Você nada responde aos que depõem contra sua pessoa? Mas Jesus se conservava em silêncio e não respondeu. Então, o sumo sacerdote o interrogou de novo: Você é o Cristo, o Filho de Deus que foi abençoado para sempre? Jesus lhe respondeu: Eu sou, e você verá um dia o Filho do Homem sentado à direita da majestade de Deus e vindo sobre as nuvens do céu. Então, o sumo sacerdote, rasgando as vestes, lhe disse: Que necessidade temos de mais testemunhos? Marcos, capítulo 14, versículos 60 a 63. 45. Jesus anuncia a sua segunda chegada, mas não diz que voltará à Terra reencarnado, nem que o Consolador será personificado nele. Ele se apresenta como tendo que vir em espírito, na glória de seu Pai, para julgar o mérito e o demérito e dar a cada um segundo suas obras, quando os tempos forem chegados. Essas palavras, alguns daqueles que estão aqui não experimentarão a morte sem terem visto o Filho do Homem no seu reino, parece trazer uma contradição, porque é certo que Jesus não veio durante a vida de nenhum daqueles que estavam presentes. Entretanto, Jesus não poderia se enganar numa previsão dessa natureza, principalmente sobre um fato contemporâneo que lhe dizia a respeito de modo pessoal. Em primeiro lugar, é preciso perguntar se as palavras de Jesus foram sempre reproduzidas fielmente. Como se sabe, ele nada escreveu, e tudo aquilo que ele disse foi escrito depois da sua morte. Como cada evangelista escreveu o mesmo discurso utilizando termos diferentes, isso constitui uma prova evidente de que as expressões que eles utilizaram não são as expressões textuais de Jesus. Além disso, é provável que o sentido de suas palavras tenha sofrido alterações ao passar pelas diversas traduções. Por outro lado, é certo que, se Jesus tivesse dito tudo o que poderia dizer, ele teria se expressado sobre todas as coisas de modo claro e preciso, sem dar lugar a qualquer equívoco, conforme fez com relação a todos os princípios de moral. Além disso, ele foi obrigado a ocultar o seu pensamento acerca dos assuntos que não julgou conveniente aprofundar. Os apóstolos acharam que a geração a qual eles pertenciam deveria testemunhar o que Jesus anunciava. Assim, foram levados a interpretar o pensamento do Cristo de acordo com essa ideia. Por consequência, redigiram o que o Mestre disse, como se ele estivesse se referindo ao tempo presente. Os apóstolos fizeram isso de uma maneira tão textual que talvez nem o próprio Jesus o tivesse feito. Seja como for, o fato é que as coisas não se passaram como eles imaginaram. 46. Um ponto fundamental que Jesus não pôde desenvolver,
porque os homens do seu tempo não estavam suficientemente preparados para ideias dessa ordem e para suas consequências, foi a grande e importante lei da reencarnação. Mas, ainda assim, ele estabeleceu o princípio da referida lei, como fez com todas as coisas. Estudada e colocada em evidência nos dias atuais pelo Espiritismo, a lei da reencarnação constitui a base para o entendimento de muitas passagens do Evangelho, que sem ela pareceriam um verdadeiro contrassenso. É na lei da reencarnação que se pode encontrar a explicação racional para as palavras acima, mesmo se a admitirmos como textuais. Uma vez que elas não podem ser aplicadas aos apóstolos propriamente ditos, é evidente que se referem ao futuro reinado do Cristo, ou seja, ao tempo em que a sua doutrina, melhor compreendida, se tornar lei universal. Ao dizer que alguns dos que estão presentes veriam o seu retorno, Jesus obrigatoriamente se referia aos que estarão vivos de novo na época em que se der esse retorno. Entretanto, os judeus entenderam que iriam ver tudo o que Jesus anunciava e tomavam ao pé da letra suas frases alegóricas. Aliás, algumas de suas previsões se cumpriram no seu próprio tempo, tais como a ruína de Jerusalém, as desgraças que dela resultaram e a dispersão dos judeus. Mas a visão de Jesus se projetava para muito mais longe, de tal sorte que, quando falava do presente, constantemente fazia alusão ao futuro.